Oi, oi, oi! Vamos agora começar a nossa aula de ensino religioso. Nós vamos voltar no nosso livro de história, tá bom? Então, nós estamos trabalhando esses dias, né? Nessas últimas semanas, com o nosso livro de história, que ele traz um assunto muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre a intolerância religiosa, tá? Então, vocês vão pegar o livro de história de vocês e nós vamos abri-lo. Deixa eu te pegar aqui. Vocês vão abri-lo na página 84, tá? Página 84, 84, tá bom? Página 84. Vocês vão encontrar uma página assim que tem lá em cima, bem laranjadinho, tem uma foto aqui do Papa Francisco, né? A tia vai ler o texto com vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele e eu vou explicar as atividades que a gente tem para fazer hoje, tá? Nós faremos a atividade 1, 2 e 3 na página 85, tá certo? O nosso livro, ele já começa assim, ó, para ler e escrever melhor. Então, você vai ler o texto e provavelmente vai ser pedido para você que você escreva um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então, atenção! O texto a seguir permite uma reflexão sobre os conceitos de tolerância e intolerância religiosa, para ajudar a compreender a importância de atitudes de respeito e aceitação do outro. Então, o que é tolerar e o que é intolerar? Tolerar é você aceitar o outro da forma que ele é, com a cultura que ele tem, com o que ele acredita, com as coisas que ele defende. E intolerar é fazer o contrário, é não aceitar o outro, né? É achar que você sempre está certo e o outro não. Então a gente hoje vive num mundo em que a gente vê muito a intolerância de todas as partes. A intolerância social, a intolerância política e a intolerância religiosa. Só que a intolerância religiosa, que muito antigamente era vista como algo aceitável, hoje em dia já pode ser considerada até um crime, tá? Por quê? Porque nós temos um Estado que a gente chama de Estado que é laico. Nós não defendemos uma única religião dentro do nosso país, que é o Brasil, né? E hoje em dia, quando a gente vê as pessoas falando da religião dos outros, nós percebemos o quanto as pessoas são preconceituosas, falam sem saber, né? E o quanto as pessoas são intolerantes, né? Sempre tem alguém que acha que é melhor do que o outro. E isso é um problema muito sério, né? Então vamos ver aqui o que o nosso texto traz pra gente? Presta atenção. O respeito às religiões e a tolerância religiosa. Então tá entre aspas, tá? Porque uma tolerância é uma aceitação entre aspas. Não deveria nem ter essa palavra aqui, né? Porque deveria ser algo normal para todo mundo. E infelizmente a gente sabe que não é, né? No Brasil, assim como em diversos países, a sociedade é constituída por povos com diferentes vertentes religiosas. Então, a gente tem aqui no nosso país muitas vertentes. Tem aquelas vertentes, primeiro, nós tínhamos aqui antes da conquista dos portugueses, nós tínhamos um povo muito grande que era um povo indígena. E cada tribo tinha sua forma de religiosidade, né? Vocês lembram que não existe uma religião padrão, né? Depois vieram os portugueses que impuseram dentro da nação a religião católica, tá? E aí queriam catequizar os índios e tudo mais. Essa história aí que vocês já sabem, né? Depois chegaram os africanos, né? Os povos de vários países da África. A África não é um país, é um continente. Então vieram pessoas de vários países da África, cada um com a sua crença, né? Então a gente já tem aqui as matrizes africanas, as de origem indígena e também nós temos a religião católica, né? Pouco tempo depois vieram vários missionários protestantes, né? Que eram as pessoas que vieram com
as igrejas, principalmente com a Assembleia de Deus e com a Igreja Batista, né, que são as igrejas evangélicas. Então, dentro da nossa história, a gente vê que houve um sincretismo religioso, a gente abriu o leque para as religiões, tá? E aí esses missionários, eles começaram a andar pelo território, né? Também fazer um processo de catequese, né? Mas não com esse nome, né? Então foram colocando aí as suas igrejas, né? Fundando essas igrejas em cada uma dos municípios que eles passaram, né? Então a gente vê que também houve um sincretismo muito grande, né? Várias religiões começaram a surgir, várias denominações da religião protestante, a Igreja Católica, que era presente dentro da cultura, além das matrizes africanas e indígenas também, tá bom? Algumas dessas religiões, ainda no primeiro parágrafo, tá? Algumas dessas religiões têm crenças, regras de conduta e até ritos em comum, e outras têm credos e costumes totalmente diferentes. Desde a antiguidade, povos com diferentes religiões conviveram e mantiveram relações. Os egípcios e os povos da Mesopotâmia tinham crenças religiosas diferentes, assim como os persas e os indianos. Então a gente sempre teve isso no mundo, tá bom? Porém, apesar de muitas religiões terem como fundamento o respeito, atenção, respeito, a relação entre os grupos religiosos nem sempre é pacífica, tá? Então a gente vê, por exemplo, um caso muito triste que aconteceu na nossa história, que foi a morte de milhares e milhares de judeus por conta do nazismo que aconteceu lá na Alemanha, né? Todos os judeus que viviam lá foram mortos em campos de concentração, ou foram exportados de alguma forma, ou sofreram algum tipo de violência, né? Então a gente vê que a religião ainda é um problema muito sério, né? Hoje a gente vê, por exemplo, um problema muito grande acontecendo no mundo atualmente, que a gente sabe que está tendo uma invasão do Talibã, que defende não só uma questão política, mas também uma questão religiosa, né? E eles têm matado vários cristãos e várias pessoas de outras religiões que estão professando outra fé, né? Do que eles acreditam, né? Que é como se fosse o Islã, né? Então a gente vê o quanto esse é um problema ainda muito sério nos dias atuais, né? Alguns grupos religiosos acreditam que a sua crença é a única verdadeira e não aceitam ou não respeitam a fé, os cultos, as cerimônias e as liturgias de outras religiões. Esse comportamento é chamado de intolerância religiosa. Um exemplo são os conflitos entre os muçulmanos e os judeus na Palestina. Quem que são os muçulmanos? São aquelas pessoas que acreditam em Alá, né? Quem que são os judeus? São aqueles que leem a Torá e acreditam que existe um único Deus, né? O Deus dos judeus. Então, são povos muito antigos, né? E a gente vê que eles ainda vivem em conflito muito grande. Tanto que a Israel, né? Que é um país muito importante, a gente vê que vive em disputa, né? Eles convivem juntos, mas existe toda uma separação, né? A gente vê muitos problemas, né, que acontecem por conta de bombardeios, de guerras, né? Porque eles ainda disputam não só um território, mas também a religião verdadeira, né? Por conta da intolerância. Em seu 26º artigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948, coloca a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos como um caminho para a manutenção da paz entre as nações. No Brasil, a Constituição de 1988 também assegura a liberdade de crença religiosa e a proteção aos cultos e liturgias, isso é, defende a
coexistência pacífica e o respeito a diferentes matrizes religiosas. Então, a partir da nossa Constituição brasileira, tá? A gente tem assegurado a liberdade de culto, seja ele em qual religião que for, tá bom? Então, as pessoas nunca podem ser impedidas de prestar culto, tá? Há um Deus único, há vários deuses, depende aí da crença de cada um, tá bom? Isso não deve ser questionado. Se você tem uma posição religiosa, você pode sim defender a sua religião, mas respeitando a do outro. A gente não respeita o outro dizendo que, ó, eu tô certa e você tá errado. Não é assim, tá? A gente fala, olha, eu tenho a minha crença, você tem a sua, eu presto culto desta maneira, acredito que isso é certo por isso, por isso, por isso, mas respeito a sua decisão, né? A gente precisa respeitar a decisão do outro, né? Cada um tem aí a sua história, a sua cultura. Você pode até falar sobre a religião para outras pessoas, mas a gente não faz com imposição. A gente mostra o caminho para as pessoas, mas a gente nunca faz com imposição, tá bom? Tá? Então, ó, essas ações visam criar medidas que buscam uma tolerância religiosa entre os povos. Mas o que é tolerar? Se olharmos em um dicionário, o verbo tolerar está relacionado à ideia de suportar algo que não nos agrade. O termo já pressupõe a não aceitação do outro. No entanto, convencionou-se utilizar a expressão tolerância religiosa com o significado de aceitar o outro a respeitar as diferenças de credo, tá? Então, toda vez que a gente vai falar sobre tolerância ou intolerância, a gente vai lembrar que tolerar é aceitar o outro como ele é. Intolerância é querer impor a minha opinião ao outro. E isso, dentro do nosso país, inclusive, é tido como um crime, porque se está dentro da Constituição, é lei dentro do nosso país. Todo mundo tem liberdade para ir e vir, todo mundo tem liberdade para prestar os seus cultos, tá bom? Sem maiores problemas, certinho? Então vamos agora para as nossas questões. Página 85 do livro de História tem a primeira perguntinha, que é: o que é intolerância religiosa? Então, a partir da leitura do texto, você já consegue responder, né? O que é intolerância religiosa? Você vai pensar, ler novamente o texto e escrever aí para mim, beleza? Número 2. De acordo com o texto, o que significa tolerância religiosa? Tá? De acordo com o texto, o que significa tolerância religiosa? Lá em cima eu perguntei, o que é intolerância religiosa? Aqui eu estou perguntando, de acordo com o texto, o que significa tolerância. Então, na primeira é intolerância e aqui na segunda é tolerância, tá? Sem o in, né? Escreva, número 3. Escreva um pequeno trecho não é texto, né? Como se fosse só um parágrafo, tá bom? Escreva um pequeno trecho sobre as atitudes que podemos tomar na escola ou em outros espaços que frequentamos e que possam contribuir para o respeito e a aceitação de diferentes religiões, tá? Então, a tia Vanessa já falou aqui um pouquinho para vocês do diálogo, né? A gente nunca impõe algo, a gente dialoga, a gente joga no campo das ideias. Se a pessoa aceita a sua opinião, beleza, você ganhou um companheiro para você na sua religião. Se não, o que acontece? Você deixa ele com a forma de pensamento dele e vai viver sua vida, né? Vai falar para outra pessoa ou não, né? Porque a gente não precisa impor nada, né? Nem ficar discutindo, nem ficar pressionando, nunca julgar as matrizes da religião do outro, né? A gente vê o tanto que é forte, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente já tem uma força muito grande com as religiões de matrizes africanas. E o culto é diferente de um culto na igreja católica ou num culto numa igreja evangélica, por exemplo, né? Então, a gente pode questionar? Não. A gente precisa conhecer, ouvir falar sobre, entender o que as pessoas acreditam
E se você se identificar, ótimo. Se você não se identificar, você fica na sua, né? E respeita a opção do outro, não é? Então agora vocês vão escrever um pouquinho sobre isso. Belezinha? Então, bom trabalho para vocês. Um beijinho. Até mais. Tchau.